Um bom dia a todos os caros amigos que estão participando, conosco desta live. Hoje nós estaremos fazendo uma transmissão simultânea, não somente para o Facebook, mas também estamos agora online com a página no YouTube, O Homem é Como um de Nós, e nós vamos estar dando continuidade a todas as mensagens que nós já temos falado esses últimos tempos, já temos pré-indicado nessas mensagens. Então você que está aí na audiência dessa programação, que nós vamos já dar início agora pela essa parte da manhã, está um pouco chuvoso aqui em Manaus, então bastante proporcional para que possamos fazer essa programação valer. Eu quero chamar você e convidar você a orar comigo nessa manhã. Nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos ontem a respeito de José, e hoje nós vamos ficar aqui uma base de 1 hora. Ontem não estava muito correspondente, mas hoje está 100% o sistema ativo, então nós vamos dar uma mastigada com mais propriedade a respeito do que foi falado. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas e nos concede a Tua graça. Que as Tuas bênçãos possam nos alcançar e que nós possamos ser conscientes, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas. Que o Senhor seja benevolente, meu Deus, com os nossos pecados, com os nossos erros, e que as Tuas misericórdias, Senhor, todos os dias, possam nos alcançar em lugares escorregadios. Nos dá, meu Deus, paz, para que possamos entender a Tua vontade, nos dá direção para que possamos entender o Teu favor e que possamos realmente sermos conscientes da Tua paternidade, sem estarmos agarrados aos princípios religiosos, ou tampouco, meu Deus, às imposições que nos são dadas por decretos de morte. Que a Tua palavra, meu Deus, esteja em nossas vidas e que o Teu coração esteja unido aos nossos corações, para que possamos entender que há um Pai, há um Deus, há um soberano que verdadeiramente tem velado por nós. Em um nome soberano de Cristo, o Teu Filho, aquele que era, que é e que há de vir, que o Senhor possa estar, meu Deus, nos ouvindo e sendo para conosco, meu Deus, um memorial neste tempo tão difícil que vivemos hoje. Abençoa nossas vidas e nos prospera. Amém. Eu quero fazer uma retrospectiva a respeito de tudo que nós falamos ontem, a respeito de José. Ontem, nós à noite fizemos essa live, Muitas pessoas eu acho que não acompanharam, talvez estivessem nas suas igrejas, então eu achei por bem reiniciar ela hoje novamente, para que você possa entender a respeito do príncipe José, o 11º filho de Jacó, este homem que se tornou o príncipe do Egito. E nós precisamos saber a respeito de José, nesse processo de mensagens que nós vamos estar trazendo aqui para você, pelo menos, no mínimo 2 vezes por semana, para que você possa entender toda a fundamentação do que vai ser trazido para você nesses ensinamentos. Não é um curso, não é um culto, não é uma escola dominical, não é nada referente à introjeção de uma informação com uma placa denominacional. O que você vai estar recebendo aqui é uma fundamentação. Deus tem me cobrado isso, e eu preciso repartir com você que está ouvindo, que vai estar acompanhando, para que você possa também ser participante desta mesa, porque
a Escritura Sagrada, quando ela trata a respeito do azeite, e a Bíblia diz que a necessidade das lâmpadas estarem cheias, o azeite, ele para ser condensado, puro e capaz de ser utilizado para acender o pavio, né, para dar luz a uma certa moradia, ele precisava ser batido ininterruptamente, como quem bate ovos, né, para fazer uma boa gemada, e à medida que ele era batido, ele ia aumentando a sua consistência até ele atingir o aspecto leitoso, ou até uma certa superfície, ali a viscosidade já um tanto quanto gelatinosa, né? Então, você que participa da mesa do conhecimento sagrado precisa não somente ouvir a palavra de Deus, você precisa mastigá-la. E como a ovelha, né, que vomita e come de novo aquilo que vomitou, e mastiga, se bater no intestino, não chegar na propriedade correta, ela vomita de novo e come de novo, mastiga, até ser aceita, assim temos que ser nós, né? Eu não vou fazer uma leitura específica a respeito de José, porque o que nós vamos tratar é do panorama de José na chegada no Egito, né? E as Sagradas Escrituras, elas dizem a respeito de José, o 11º filho de Jacó, que aquele garoto foi um garoto sonhador na casa de seu pai, e que estes sonhos eles trouxeram para a casa do seu próprio pai, né, ali no seio da família, uma grande discussão no meio de seus irmãos a respeito do amor do pai para com os irmãos. E nós sabemos que ele foi hostilizado pelos seus irmãos e foi vendido em um certo momento a uma caravana de ismaelitas que passava naquela circunscrição de vizinhança, e ele sendo vendido, a partir dali começa todo o processo do que a própria revelação já narrava a respeito da constituição do plano de Deus dentro do tempo, né? E para nós entendermos quem foi José, mais especificamente o entronamento de José como governador do Egito, aquele que portava o anel, né? Muitas vezes nós não olhamos sob essa ótica, mas temos que entender que José ele não foi um simples governador, né, que tinha autoridade sobre o país, mas ele era aquele que portava o anel de selar, né? Ele estava um degrau abaixo de Faraó, do supremo legislador, conhecido também no Egito como o Senhor das Duas Terras. Para você entender o que era o Egito, você precisa primeiramente conhecer e ter em consciência de que o Egito, a formação do Egito, a sua formação original, ela tem alguns meandros, que inclusive hoje, né, na própria relação do tempo em que vivemos, essas pragas de coronavírus que estamos vendo aí, isso tudo é uma reação cósmica, né, de certa forma, é uma repercussão do tempo. E para quem não sabe, os próprios ali os chineses, né, o pessoal ali da China, os descendentes ali do povo do Oriente, né, eles são descendentes de uma raiz chamada a raiz de Sin, né? Eles são os herdeiros do legado eles são os herdeiros do legado de Cush, que são os fundadores do Egito, né? Nós não vamos falar hoje sobre os chineses, é só para você ter uma ideia da cabala eterna e do plano de sorte, quando Deus traz à lume o julgamento sobre os povos e a manifestação do seu poderio com relação à transgressão do direito. Mas para você ter só essa fenda, né, para entender por que de tudo isso hoje também aí,
os chineses, eles são os descendentes de Sin. E Sin, o povo de Sin, eles eram os moradores da terra de Parã, né? Que era o deserto de Parã, onde ficava ali centralizado o Monte Sinai, né? A palavra Sinai, ela vem de uma conjectura de duas palavras que formam um sentido, que a primeira palavra é Sin, que era a indicação do nome dado aos moradores daquela terra, e Ai, né, da palavra Sinai, e Ai, que significa lei. Então, os moradores de Sinai, né, ou o povo de Sinai, eles eram uma ramificação de Sin, que estabeleceram juízes no seu meio e iniciaram a formação de uma nova geração de povos, e ali identificado como o povo que guardava a lei, ou na tradução, né, da palavra Sin, que significa barro ou lama, significa o barro que guarda as leis, que é uma analogia mística a respeito do homem e a introjeção das leis de Deus em sua natureza. Por isso Deus, né, quando ele aparece ao seu povo, ele tem esse zelo de indicar a sua aparição em Sinai, porque ali a lei estava sendo dada para o barro. Mas como eu falei para você, nós não vamos falar sobre isso, né, em si, mas que já tem uma certa condição com relação à formação do que é o Egito. E o Egito, ele na verdade, eles são os descendentes de Cush, como está escrito no Salmo 18, que fala que os egípcios são as primícias das tendas de Cã. E Cush foi o primeiro filho de Cã, que foi filho de Noé. Eles herdaram como legado a extensão de Guion, um dos 4 rios que está mencionado ali no livro de Gênesis, né? Mesmo no plano original, quando Deus cria uma geração, que é a geração dos primeiros 200 mil anos, que é a geração da adaga, ou os filhos da adaga, que é uma geração que viveu por 200 mil anos na Terra, cumprindo um ciclo. Nós somos, na verdade, a última parte de uma extensão de 210 mil anos. Nós somos a ponta da adaga, né? E esses filhos de Cush, né, que são indicados inclusive em Gênesis, né, como os herdeiros da terra de Guion, ou das margens de Guion, esses filhos de Cush, eles herdaram a extensão do rio Guion, uma grande extensão, e dizem os antigos, os rabinos, né, os promotores do conhecimento da cabala da sorte, que os filhos de Cush herdaram as 6 primeiras cachoeiras, ou as 6 primeiras quedas que estavam na extensão do rio. Reza o conhecimento sagrado, né, o conhecimento, inclusive, que está dentro do livro do Reto, introjetado dentro da Sagrada Escritura a respeito da terra deleitosa, da terra fértil, que os filhos de Cush, eles herdaram um território que se tornaram uma das maiores civilizações pertinentes àquela região, e foram muito hábeis com tudo que eles produziram, né? Inclusive referente às ciências, referentes à maneira como eles se locomoviam, né, em tão grande extensão, a maneira como eles constituíram as suas sociedades, e eles, herdando esta grande extensão às margens de Guion, eles praticamente tornaram o rio Guion um dos maiores legados do Antigo Mundo, e bastante cobiçado também pelos povos ali, os seus irmãos ascendentes, né? A questão é que quando Deus cria Guion, este rio, né, eles ficaram, os 4 rios, eles tinham as suas desembocaduras, né,
ou de certa forma pelo equilíbrio geográfico, eles tinham as suas próprias nascentes, praticamente às margens do Golfo, né? Do Golfo que fazia ali à frente com Éden. E este Golfo, hoje conhecido como Pérsico, né? Que é o Golfo Pérsico, em um certo momento geológico ele invade o rio Guion, engole o rio Guion, fazendo assim com que os povos que habitavam as margens de Guion perdessem o seu lugar dentro daquela região geográfica, e por intervenções geológicas também uma parte do rio Guion foi interditada por rochas, e este rio, uma grande extensão deste rio secou, se tornando uma grande área desértica, e por sua vez foi vegetado pelas florestas daquela região, as árvores daquela região. Então se tornou um rio perdido, e praticamente inabitado, né? Então os filhos de Cush, não tendo outra saída, migraram para as regiões ali no dorso do Mediterrâneo e encontraram o maior rio, né, que corta o Egito, ali, que é o Nilo, né? Então eles povoaram as margens do Nilo e tornaram o Nilo a sua habitação primordial, né? Trouxeram para dentro do Nilo ali que a palavra Egipte, ou a palavra Egito, que se lê na epígrafe Egipte, significa terra negra. Uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra cheia de fertilidade, que remontava exatamente o que as margens de Guion um dia foi para esse povo ancestral. A condição ali desse povo, né? A condição deste povo praticamente trouxeram as bases elementares da cultura, né? Eles trouxeram as bases elementares da cultura, não somente da fundamentação dos primeiros filhos de Cush, mas também da ancestralidade que foi passada pelos seus ancestrais mais antigos, que foi Cã, e os próprios relatos de Noé a respeito de um povo que viveu antes do período do dilúvio. E nós sabemos que a constituição da cultura egípcia, ela não foi narrada, baseada em si, em eventos do seu próprio tempo, mas narrada em cima do legado de 200 mil anos de histórias, de ancestralidades, que foi conhecida pelo último Anaká, que era Noé, e que trouxe dos seus antepassados desde a fundação original de Éden. E em cima desse princípio fundamentado, né, em cima desse princípio constituído, a respeito dos deuses promotores do Egito, tem-se nesse pano de constituição de legado histórico, né, que eles têm como deidades, toda a narrativa dos primeiros 200 mil anos, como eu já falei, e os planos de visitação de Deus a cada 7 mil anos. Então, a 29ª visita de Deus ao mundo, né, ela acontece quando inteira aí os 203 mil anos, né, praticamente, os 203 mil anos, e a última, preste bem atenção, a última visitação de Deus, ela acontece exatamente quando Deus aparece ao povo em Sinai, cumprindo assim desses 210 mil anos, né? Cumprindo assim desses 210 mil anos, desde a criação do mundo, ou desde a fundação da criação do homem, a extensão das 30 visitações, que são as celebrações, que são as apresentações natalícias, que são lidas dentro do mês de Nissan, né, que é o 7º mês,
que é o mês em que o sumo sacerdote entra no Santíssimo para fazer a expiação anual dentro da cultura judaica, mas que dentro desse estágio de 210 mil anos, é exatamente as 30 visitações, né, de Deus em escala de 7 a 7 mil anos. Se você pegar 210 e dividir por 7, você vai encontrar 30, que é a idade que o sacerdote tinha que ter quando ele era empossado a sacerdote no santuário. E se você, por exemplo, pegar 30 dias de cada mês, desde o mês de Tisrei, né, que é o primeiro mês religioso, até o sétimo mês, que é o sétimo mês, é o dia em que o sumo sacerdote entra no templo. Por quê? Porque o primeiro mês de Tisrei, o cordeiro ele era imolado na celebração da Páscoa, né? Então há uma oscilação atemporal, ou uma condição onde Deus amarra o tempo em um dia, né? Por quê? Porque o primeiro mês, o mês de Tisrei, ele é celebrado duas datas festivas. Primeiro, que ele é o primeiro mês religioso, né? E ele é o sétimo mês civil. E o sétimo mês, ele é o sétimo mês religioso e o primeiro mês civil. Então, quando se estuda a identidade do Messias, né, do Yeshua, se sabe que ele tem a preeminência, né, de um ministério sacerdotal. Eu, em alguns momentos, já falei aqui, nós vamos falar isso na próxima mensagem, quando eu for falar sobre os filhos da adaga. Na verdade, na terceira mensagem, nós vamos falar sobre a eleição ou um reino sacerdotal. Nós vamos descobrir que quando Deus elege o povo para herdar, duas classes de pessoas estavam ali: sacerdotes e famílias. E o erro dos sacerdotes foi exatamente não entregarem os seus filhos às filhas da terra, né? Ali na divisão do reino, que nós vamos tratar muito sobre isso hoje. Eles não entregaram seus filhos para as filhas das tribos, porque gerando filhos nessas filhas, os filhos dessas filhas não seriam agora somente os herdeiros da terra, né? Eles também teriam direito ao santuário, tal qual a raiz de Levi. Então, quando eles entregassem os seus filhos às filhas da terra, e essas filhas gerassem filhos, a partir deste momento era que se daria início a genuinamente o que se entende por reino sacerdotal, né? E Cristo, ele trazia esse legado de um ministério sacerdotal como herdeiro dos céus e herdeiro da terra, né? Então, nos meses, nas celebrações de meses, você tem essa oscilação de duas celebrações a cada mês, que é no mês de Tisrei era o primeiro mês religioso, que era o mês em que o cordeiro ele era morto, né? Ali na Páscoa. E você, olhando pela extensão do tempo, ia se passar, chegava no sexto mês, que era o mês de Adar, que era o mês em que se via a libertação de um povo sendo dada pelo rei Assuero, né, que era celebrada a festa de Purim. Na celebração de Purim, você já estava vendo o decreto vindo do céu para a libertação de um povo dentro do primeiro mês. A condição da temporalidade ela é muito complexa, porque Deus, quando ele trata da relação da restauração, muitas vezes nós começamos a ver eventos dentro de um tempo passado que ainda está sendo constituído numa base, sendo já a resposta de algo que ainda nem foi perguntado. Então, o mês de Adar, ele fala sobre a resposta do sangue que entra no sétimo mês. Porque o mês de Adar era no sexto mês, e o sangue que era levado no Santo dos Santos, ele era levado no sétimo mês. Então, o cordeiro morria no primeiro mês, e você vê 7 meses depois ele entrando no Santíssimo, né? Com sangue ali nas mãos. Isso dentro da leitura religiosa. Por quê?
Porque o mesmo cordeiro que era morto no primeiro mês religioso, né, e ele entra no sétimo mês civil, no sétimo mês religioso, no Santo dos Santos, era o primeiro mês também civil. Então, e esse sétimo mês civil aqui no mês de Tisrei, que era o primeiro mês religioso, era como se você estivesse vendo aquele sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos no sétimo mês, também tendo identidade no primeiro mês, né? Ou seja, no momento em que ele é morto como um cidadão dos céus no primeiro mês religioso, você vê ele no mesmo ponto onde ele foi morto, como sendo um sumo sacerdote no sétimo mês, que também tem uma identidade civil, né? Então você vê esse desencontro do tempo, que automaticamente ele constitui uma ferramenta simultânea de direitos, né? Então, o sacerdote que morria no primeiro mês e que no sétimo mês entrava nos santos como uma pessoa também religiosa, né? Você vê esse sétimo mês religioso, ele sendo trazido para o primeiro mês como um mês civil. Então, aquele sacerdote que entrou como cidadão do céu, ele também é um cidadão da terra, no mesmo mês civil, que é o primeiro mês religioso. E aquele cidadão que foi morto no primeiro mês religioso, e você vê ele como um cidadão no céu, no sétimo mês religioso, lá no sétimo mês também, o sétimo mês religioso era o sétimo mês civil. Então você vê aquele mesmo cidadão que foi morto no primeiro mês religioso entrando no céu como um cidadão da terra. Então, por que é que eu estou falando sobre essa condição a respeito da simultaneidade do tempo? E se você for pegar os 7 meses e for fazer uma soma dos 30 dias de cada mês, se você multiplicar 7 por 30, você vai ter 210 dias, que é exatamente, né, disso que nós estamos falando com relação à constituição da criação ou a fundamentação que nós temos para entender Só um minutinho, deixa eu botar um pessoal aqui online com a gente também. Então, para você entender essa simultaneidade atemporal, tendo como base os 210 mil anos da criação, é em cima disso que nós vamos estudar a geração da adaga, que é a linguagem de Deus constituída em cima de um povo, né? Em cima de um povo, esse povo que foi o povo que deu imagem à constituição da restauração de uma geração que é conhecida como os habitantes de Guion, que está mencionado lá no livro de Gênesis, né, quando Deus já indica a terra sendo terra de direito dos filhos de Cush. E a partir daí, né, quando os filhos de Cush eles saem das regiões onde Guion era o rio, né, que dava esse ponto de herança para esse povo, e quando este rio é tragado pelo grande golfo, eles vão morar nas regiões ali onde se tornou onde eles se empossaram como propriedade peculiar, que é o Egito. A habitação dos filhos de Cush no Egito, né, e toda essa integração da cultura ancestral do período antediluviano, que já tinha sido narrada através da história dos próprios anaqueus oriundos do Adão inicial, né, que fala dos estágios ou das constituições de apoteose, de poder, de homens que foram postos no mundo para serem os cabeças dos povos, né? Porque Adão ele era o primeiro Anaká, mas ao longo do tempo
né, ele foi gerando filhos, e esses filhos foram tomando nome no meio das linhagens e foram se tornando os grandes líderes, os macro-líderes das tribos que foram se formando à extensão de Éden. E que lá no finalzinho, quando nós vemos Caim matando Abel, Caim migra para a base deste povo, que eles eram chamados de Noditas. A tradução do original para este povo significa o povo que vaga, né? Ali você tem a imagem final de um povo ancestral que já tinha sido alcançado pela queda e que já estava sendo extinto, né, de sobre a face da terra. Este povo que viveu os primeiros 210 mil anos, mas que ainda exerciam a cultura, né, do nomandismo, que é a cultura de um povo que migra e que vive de colher em extensões de terras. A imagem que nós temos que ter do Egito, inclusive eu quero que você entenda como é que Deus conta essa história e como é que o Egito ele adquire essa imagem fundamental de povo. Ela é algo que a indicação de José dentro do Egito foi um ponto bastante elementar para a leitura desta mesma indicação pelos sacerdotes do templo de Ator, né, que era o templo de Ator, era um dos templos, e até hoje é um dos templos mais fascinantes do mundo, né? Eu particularmente aprendi muito com o que a egipciologia e com o que os signos do templo de Ator ensinam. Por quê? Porque quando nós vamos estudar sobre a condição da organização estelar e a composição dos astros dentro da sua ordem por eixo com relação à Terra, para você entender o ponto onde as estrelas vão estar localizadas, o ponto onde as constelações elas vão estar bem localizadas com relação à inclinação da Terra no tempo do arrebatamento. Para você ter esse conhecimento, você tem que estudar uma epígrafe que está num umbral ou num pórtico na entrada da câmara secreta de Ator, né, da deusa Ator, que está ali no Egito. Essa epígrafe que está ali, que foi cravada na rocha, que foi criada, que foi desenhada pelos artesãos da antiguidade, né, fala sobre um zodíaco chamado Zodíaco de Dandera, né? Este zodíaco, ele é o zodíaco que ele mostra o exato momento e a maneira como as constelações elas estão organizadas quando o grande anel do trono, o primeiro grande anel, que é o anel da camba superior, quando ele desce e ele vai encher a auréola cósmica, né? A Terra vai ficar com uma grande circunferência, que é uma auréola, e nas quatro bordas desta auréola, né? Em 4 pontos específicos desta auréola, 4 grandes águias suportarão, né, sob seus ombros uma parte dessa auréola, né? É como se essa auréola ela tivesse um cabo, né? Quando você vai estudar sobre Salomão, você vê que Salomão andava sobre uma liteira, né? A liteira ela é uma cama aonde escravos carregavam ele nos ombros. Eram ou 4 escravos ou 8 escravos, dependendo dos escravos. Era cada um, né, ficava numa parte daquela liteira e levava um grande rei sobre aquela cama para onde ele queria ir. E essas bases que nós temos a respeito da grande condição do rapto, né, do arrebatamento, vai ser algo que vai ter a sua peculiaridade para os que estiverem esperando, porque essa auréola, que é como se fosse a boca de um grande chifre, né, e que ela vai se minimizando ao tempo da sua extensão até o limite aonde se vê a face da águia, né? Essa auréola, ela é uma auréola que ela vai ficar em volta do mundo, segurada por esses anjos, e dentro dessa auréola tem uma segunda auréola menor. E dentro dessa segunda auréola menor tem uma menor, e dentro dessa terceira auréola menor tem uma quarta auréola
que é de onde se focaliza, né, a face da águia. E essa face ela vai ficar especificamente, como o próprio zodíaco fala, centrado na constelação de Canis Maior. E a estrela Sirius, que é uma estrela binária, é ela quem vai emitir a luz, né? Emitir a luz, e esta luz será a luz do rapto. Né? É essa luz que vai tragar as pessoas da Terra e levar por dentro deste grande funil, né? Este grande chifre, para o ponto do arrebate, e Deus de lá vai fazer suas condições, né? Para que os corpos físicos recebam a imortalidade. Então o Egito ele tem muitas coisas ocultas que precisam ser desvendadas por nós, inclusive os homens que buscam o entendimento, né, das coisas. E essas riquezas elas estão ali secretas, e os egípcios eles sabem a respeito da condição dos ciclos. Então quando o Egito ele se fundamenta, ele traz consigo um grande legado ancestral de fases. Por quê? Porque esse mesmo zodíaco que eu acabei de narrar para você aqui, ele tem dentro dessa leitura que foi gravada na pedra, da posição onde as constelações elas estão localizadas, e a maneira como se vê essas localizações de constelações, e o limite angular com relação à inclinação da Terra, ela só se reconstitui neste mesmo ângulo em estágios de 7 a 7 mil anos, né? Que era exatamente o tempo que se estima da visitação de Deus sobre o mundo. Né? Coisas bastante importantes que estão reservadas dentro do conhecimento místico egípcio, inclusive com relação às visitações que estão narradas no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus visitava Adão na viração do dia, que sabe-se que é esse espaço de 7 a 7 mil anos. Deus, quando vinha na terra, ele não vinha só falar com Adão, ele falava com Adão, mas o povo inteiro ouvia, né? E essa indicação da chegada, da última vinda de Deus, né? Nessa fase final, porque após a chegada de Deus no Monte Sinai, né? E o evento do encontro de Deus com Moisés, que é a imagem do primeiro Adão também, não somente a imagem do Yeshua, mas do primeiro Adão, e a maneira como Deus manda que o povo se organize para se aproximar, você vê 3 classes distintas ali, sendo especificadas por Deus nesse plano de aproximação. A primeira é que o grande povo, que é a imagem dos noditas, os filhos de Adão que migravam em Éden, que ficaram um pouco mais distante e precisaram se purificar 3 dias para ter pelo menos essa aproximação, para ouvir o grande sonido da buzina, né? É a imagem que você tem do momento em que Deus ele vem no mundo para falar com Adão, né? E os 70 anciãos que foram separados, eles não sobem com Moisés ao monte, mas eles ficam ao pé do monte, como está escrito, né? Eles ficam ao pé do monte e você vê depois dessa segunda fase, que são os 72 anciãos, nós vamos falar sobre os 72 anciãos, quando formos falar de um assunto muito mais elevado a respeito de Bava Batra, que é o que está depois do terceiro portão, né? Nós vemos Moisés subindo ao monte sozinho, que é exatamente a imagem que se tem do encontro de Deus com Adão, né? Então, aí você diz, mas Jesus veio, sim, Jesus ele já veio dentro da escala dos últimos 7 mil anos. Por quê? Porque desde a retirada do povo de dentro do Egito, né, que ali é o que marca, na verdade, o nascimento de Jacó, e que marca, o nascimento de Jacó é que marca exatamente o tempo da contagem da última visitação, né, o tempo de Jacó. Então,
a partir dali que se conta essa última visitação, esses últimos 7.000 anos, nós já estamos entrando na última fase dos 7.000 anos. E como o sacerdote, ele precisava, ele podia, na verdade, né, ele podia ser chamado ao ofício sacerdotal com 29 anos. Eu gosto sempre de deixar os 7 meses e 8 dias, porque geralmente acontecia isso, né? Acontecia isso baseado nas correções gnósticas dos meses de Adar, que eram introjetados no escalonamento, né? do espaço dos 19 anos. Esse escalonamento, né, como eu já expliquei ontem, mas eu quero dar chamada de novo aqui para você entender, ele era a introjeção de 7 repetições do mês de Adar no espaço de 19 anos. Cumpriu um ciclo de 19 anos, vai iniciar outro. Conta-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. No terceiro ano, quando celebrasse o 6º mês, você não celebrava aquele 6º mês só uma vez naquele ano. O mês seguinte, que seria o mês de Nissan, você não celebrava Nissan. Você de novo celebrava Adar. Aí era que você ia celebrar Nissan. E assim, no ano seguinte, normal, continuava o ano normal, né, de 12 meses, o segundo ano de novo 12 meses, já no terceiro ano, agora de novo, você ia acrescentar mais uma vez o mês de Adar. Então, num prazo de 19 anos, existia um escalonamento ali, com esse espaçamento de 3, de 4 e até de 2 anos, para você ir incluindo esses meses nesse processo de elongação do tempo. Por quê? Porque se isso não fosse feito num período de 19 anos, o que ia acontecer praticamente era que o que acontecia no primeiro mês, para você ter uma ideia, por exemplo, porque que eram postos 7 meses dentro? Para que a refração do cálculo do tempo não trouxesse o dia do sacrifício, né, religioso para o mesmo dia da entrada no sumo sacerdote religioso. Porque o primeiro dia religioso, que era o primeiro mês religioso, que era o 7º mês civil, ele, de certa forma, ele em algum momento ia ser trazido para trás. Então não haveria espaço para se estabelecer dentro daquele espaço de 7 meses eventos festivos, que eram os eventos calculados, né, que eram eventos calculados dentro desse plano, né, de recontagem do tempo. Então, na verdade, isso era feito, essa é a ideia macro que eu estou dando para você, né? Que ia trazer o 7º mês para a colisão no tempo dentro do primeiro mês, e assim anularia toda a contagem da revelação de Deus e a sua constituição social com o seu povo, né? Mas dentro do regime interno do reino, o que ia acontecer era que eles iam perder o cálculo temporal, inclusive com relação ao que estava determinado na lei, com relação aos dias de se lançar a semente e o período de se colher, e eles perderiam o conhecimento da temporalidade com relação ao tempo de plantar e ao tempo de colher. A condição específica do Egito em tudo isso, né, é que o Egito ele traz esse grande legado, que era um legado ancestral, narrado por linhagens de 200.000 anos que antecederam a própria constituição desses últimos 10.000 anos, e nós, com a entrada e a manifestação de Deus ao seu povo em Sinai, e a contagem desses últimos 7.000 anos, né? E o que eu estava explicando para você com relação ao momento em que Cristo entra. Ele entra dentro desse plano de correção atemporal, porque o sacerdote ele podia se apossar do seu lugar no santuário
com 19 anos, com 29 anos, ele tendo 29 anos, 6 meses e 8 dias, ele já podia ser empossado no seu ofício sacerdotal. Por quê? Por causa dessa condição do campo de equirrelação atemporal. Então, se o primeiro mês ele é o primeiro mês religioso e o sétimo é o civil, e se o sétimo mês civil é o primeiro mês, se o sétimo mês religioso ele é o primeiro mês civil que colide com o primeiro mês religioso, então o primeiro mês ele estava amarrando o ano inteiro em si, né? Não somente o plano atemporal entre ele e o sétimo mês, mas o que aconteceu no sétimo mês e o reinício desse primeiro mês ali 5 meses depois, né? Então o primeiro mês ele amarrou em si o tempo. Na verdade, em um dia, que é o 15º dia, que era o dia em que se fazia a celebração da Páscoa, ou o passar por cima, né? Então, o sacerdote ele podia ser empossado na consagração do seu ofício com 29 anos, e ele podia fazer isso com 29 anos, 6 meses e 8 dias. Mas eu gosto sempre de deixar bastante a ressalva, porque quando nós vamos falar sobre o conceito da correção gnóstica do tempo, e a maneira como Deus ele abre uma fenda no meio dos mundos para implantar a eleição de herdeiros, Deus nessa implantação de um mês a mais na correção gnóstica, então nós temos que deixar já a consideração de que o sacerdote precisava estar, para ser empossado no seu ofício de sacerdote, com 29 anos, 7 meses e 8 dias. E isso você vê quando Cristo chega. Por quê? Porque a 29ª vez da chegada, da visitação de Deus no mundo foi no Monte Sinai. Foi no Monte Sinai. Então, essa 29ª vez em Monte Sinai, que ele vem com a grande metafísica do poder quântico e a retenção do domínio dos mundos, ali na Montanha Negra, né, no Monte Sinai, o monte onde está centrado o domínio da lei, que estava sendo trazida para o arco, você vê a chegada de Cristo praticamente 4.000 anos depois, né, ou 2.000, né, 2.000 anos, 1900 e uma fraçãozinha de anos depois. Essa primeira chegada de Cristo, né, nós vamos tratar depois sobre isso, com mais ênfase, era a indicação do primeiro mês. A indicação do primeiro mês, que já amarrou em si todo o tempo. E nós estamos esperando a sua segunda vinda, que é exatamente o momento em que nós vemos a completude dos 29 anos, 7 meses e 8 dias, que é o prazo em que o sacerdote ele é reconhecido pelo povo, né? Em que ele é reconhecido abertamente pela nação, porque ele era apresentado à nação, né? E a partir dali ele vai exercer o seu ofício de sacerdote por 20 anos, até se completar os seus 50 anos, quando ele será jubilado. Aí alguém diz, mas ele quando morre, ele já foi consagrado ao sacerdócio por esse mesmo cálculo, aonde ele amarra o tempo. Sim, só que a ritualística da eleição sacerdotal, que amarra o tempo em 7 meses, né, ou que amarra o ano inteiro em um dia, ela
abre dentro dessa brecha da temporalidade pela própria correção gnóstica, que teria anulado o próprio tempo, né? Como eu falei para você, se não houvesse a correção gnóstica, em um momento específico, o sétimo mês seria trazido para cima do primeiro e nem estaria estabelecido e nem se teria mais a ideia do que era o primeiro mês sacrificial da Páscoa e nem do que era o sétimo mês, que era a purificação do povo. Ele, dentro dessa abertura da correção gnóstica, ele veio para um tempo que indicava a Páscoa, mas que já trouxe do tempo dos 29 anos, 7 meses e 8 dias, a mesma indicação deste sacerdote que virá para se apresentar ao seu povo como grande líder. Por enquanto, nós sabemos que só uma parte da humanidade está atenta a isso, né? Muitos poucos, praticamente, aí não temos aí 30%. Eu acho que se tivermos no Brasil, o Brasil é um país cristão, mas o Brasil, o povo vive como quem viviam o povo que se afastou do santuário, que está revelado na grande dispersão, né? Então, existe uma grande colisão de um campo também de atemporalidade com relação à gestão do poder no meio do povo, e uma pequena fração que está percebida a respeito da dispensação dos tempos. Então, meu irmão, o Egito, ele é algo muito grande, muito profundo, muito além do que nós podemos ter como conceito de informação. E aí volta a história de José, porque nós ainda não começamos a mensagem, eu só estou explicando para você alguns meandros, para você entender do que é que nós vamos falar. Quando José vai para o Egito, que ele leva toda aquela prescrição do conhecimento adquirido pelo seu pai, né, e a instrução e a própria Kadosh, que foi derramada sobre ele, e ele foi indicado por Deus, ele foi eleito por Deus para ser o sinete da sua casa, né? Se nós fôssemos usar uma palavra hoje, que é uma palavra muito moderna, o orgulho da sua casa, né? Ele, por Deus, foi indicado por uma eleição de presciência, né? Uma eleição de extrema presciência. E quando José ele foi levado para dentro do Egito, e ele passa pela acusação indeleve da mulher de Potifar, né, e foi levado para dentro do calabouço, a parte construtiva do caminho da determinação que você vê dentro da vida de José, tudo isso reserva segredos muito ocultos com relação à constituição dos mundos, né? Que nós não vamos focar hoje de maneira inteira, porque é muito profundo e muito amplo o assunto. O que eu quero focar com você hoje é na leitura do sacerdote do templo de Ator, né? Então, quando José é levado para o calabouço e ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e você começa a ver ali, né, naquela interpretação, a decisão de Deus de fazê-lo visto, né? Nós começamos a ver, a partir deste momento, o início do reconhecimento do Egito, do retorno do ciclo. Por quê? Porque quando o copeiro, né, que foi o que ficou vivo, ele fala de José a Faraó, e José dá a Faraó a solução para o problema do Egito, que era a fome que estava chegando sobre o Egito, Faraó, vendo aquele evento incomum, que nem seus sábios seriam capazes, né, de interpretar, nem seus sábios seriam capazes de identificar, ele não dá um nome, como você vê na Bíblia Sagrada, que ele diz que Faraó deu um nome a José. Mas para isso acontecer, teve uma série de eventos para que José fosse nominado pela realeza do mundo faraônico. Faraó vai ao templo de Ator, né,
consulta um sacerdote do templo, e esse sacerdote, muito conhecedor do campo místico e da recomposição não somente astral, mas a colisão dos mundos através de eternidades, ele traz de dentro da própria mitologia um evento criado no passado. Por quê? Porque a história que narra a criação do Egito, ela fala de um deus pagão chamado Khnum, né? E este deus, que era um cordeiro com duas coroas, né? Cada chifre tinha uma coroa, ele é o deus fundador do Egito. Ele é o deus que os sábios, os astrólogos, os quiromâncicos, todos os estudiosos da matemática, do conceito quântico, todos os estudiosos da revelação, dos hieróglifos antigos, da mitologia, da mística mitológica, do conhecimento do submundo, diziam que o formador do Egito foi Khnum, um homem, né, um cordeiro com duas coroas, que um dia botou os seus pés na água e botou os seus pés na terra para dar vida a essa terra. E reza a lenda que Khnum teve uma ejaculação e derramou o seu sêmen sobre a terra, de onde nasce a divindade mais conhecida, né, do mundo egípcio, o deus Ra. Eu lembro que quando eu era criança passava muito aquele desenho dos Thundercats, né, e tinha o Mun-Ra, né? Mun-Ra, do desenho, ele é a mesma imagem de Amon-Ra, que é a imagem de um deus egípcio que era conhecido como o rei do Egito Baixo. Também, né, o senhor do submundo. E nós sabemos que quando o Egito ele se constitui e Faraó passa a ter o direito sobre a legalidade do trono, o Faraó ficou conhecido como o senhor da Terra Alta, ou do Egito Alto. Do Egito Alto. E Amon-Ra, o governador do Egito Baixo. Reza a lenda, né, a própria história egípcia, que um dia o deus Ra fez uma aliança de alma com Faraó e a partir daí Faraó recebeu o poder da divindade. Por isso, né, Faraó passou a ser conhecido no meio do seu povo como o grande Horus, o deus Horus, o senhor da imortalidade do mundo oculto, porque ele recebeu a divindade de Ra. O que eu quero que você entenda com relação a essa constituição, né, inclusive com relação à visita de Faraó ao templo de Ator, é que quando Ra nasce de Khnum, o cordeiro de duas coroas, Ra também teve filhos. E estes filhos de Ra, que foram 8, 3 são os que nós vamos evidenciar aqui hoje, né? Que é a deusa Ísis, o deus Osíris e o deus Sete. Sete era o senhor do deserto, o senhor da terra da destruição, né? Osíris era o senhor da terra próspera, o senhor dos campos, e Ísis era a esposa de Osíris. A lenda egípcia, né, que é uma lenda contada, né, dentro do mundo egípcio, que foi lida dentro, creio eu, que já são na verdade os filhos de Ra. Esses 3 filhos, eles são os últimos da última leva de filhos, porque Ra teve 8 filhos, e esses filhos de Ra, primeiro nascem 4 e depois nascem mais 4, e esses 3 eles fazem parte da última leva, né? Já podemos ter como a ideia o estágio final
do processo de degeneração dos filhos da adaga dos últimos 200 mil, os primeiros 200 mil anos, já a fase final praticamente ali, né? Já a fase final dos últimos 7.000 anos que precederam o grande dilúvio, né? Os últimos 7.000 anos que precederam o dilúvio, que são exatamente a história narrada a respeito da morte de Abel, né? Que na Bíblia nós temos a condição, nós vamos estudar sobre a morte de Abel sob um campo social, né? E a composição de quem é Caim, de quem é Abel, mas na mitologia egípcia nós vemos o irmão matando o seu irmão também, né? Então, a mesma condição que se entende dentro da mitologia egípcia é a mesma maneira como nós vamos ler dentro do compêndio a respeito da autoridade sacerdotal com relação ao povo, um povo que foi levado à transgressão e ao morticínio por falta de zelo dos líderes do povo. Então, quando deu Sete, né, que a lenda fala que um dia Sete, o deus do deserto, entrou num compêndio com seu irmão, numa peleja, e matou a Osíris, que era o senhor da vegetação, o deus da prosperidade, o deus das lavouras. E quando nós vemos, né, ali o sonho de Faraó sendo contado, e José fazendo a leitura desse sonho, quando Faraó sobe ao Egito para fazer o inquirimento dos sacerdotes a respeito de quem era José, os sacerdotes do templo de Ator disseram que ele era um mensageiro de Ísis, a esposa do deus Osíris. Por quê? Porque na mitologia egípcia, Ísis, ela ressuscita o seu marido. Ela dá um mergulho dentro do mundo oculto e traz de entre os mortos para a vida novamente o seu esposo. Então, quando José lhe conta o sonho para Faraó e dá uma solução para aquela morte literal que viria não somente sobre as plantações 7 anos depois da grande fartura, mas também todo o Egito seria acometido pela morte dos animais, todo o Egito seria acometido pela morte das pessoas, e os que não morressem seriam levados a exílios de outros povos e perderiam a identidade da sua própria fundação, né? A identidade do seu próprio povo. Nós começamos a ver sobre essa imagem de uma praga, que viria dentro do campo físico, como uma contenda entre deuses, aonde alguém ia se dar mal, né? Então, quando José ele chega e dá a solução para o sonho, é o momento em que se vê o prelúdio de Ísis alcançando o seu marido de dentro de uma sentença iminente, lavrada pelo seu irmão. E aí, aqui que é o ponto mais importante, ontem eu bati nisso, e eu quero que você continue focado, porque para você entender coisas ocultas, você precisa entender o campo de atemporalidade. E aqui é que eu quero que você entenda o momento aonde o sacerdote do templo de Ator, ele faz menção de Moisés. Moisés ainda nem tinha nascido, estava entrando no Egito a linhagem de Jacó. Moisés, né, ali dentro desse campo, dessa contagem, ele estava praticamente ali há mais de 230 anos na frente, né? Ele estava praticamente há mais de 230 anos na frente, ou há 200 anos, aliás, há 400 anos na frente, 400 anos na frente, 430 anos mais ou menos na frente. Moisés estava. E por que é que o sacerdote ele faz menção de José sendo um mensageiro de Ísis?
Porque a própria formação do Egito, que fala do cordeiro de duas coroas, né? Aquele cordeiro que tinha duas coroas, ele estava, o próprio sacerdote que fala da condição de José sendo o mensageiro de Ísis, que foi filha do deus Ra, que foi filho do deus Quinum, né? Que é o cordeiro de duas coroas, ele estava mostrando que José, ele era o indicador do próprio nascimento do Egito. Aí você diz, poxa, mas José estava no Egito. O campo de atemporalidade e a grande movimentação da cabala dos mundos, onde Deus ele repete a eternidade 721 vezes, o que você está vendo ali era dentro de uma extensão de um ciclo de muitas outras repetições que já haviam acontecido, alguém que estava narrando uma história do passado, mas que estaria no futuro sendo lido por alguém que estava num campo transicional. Os próprios sacerdotes egípcios tinham essa sabedoria, né? Então, quando ele fala do mensageiro de Ísis, ele estava falando de Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele fez a mesma coisa que José fez, dentro de uma outra maneira de leitura, dentro do campo psicossocial, né? Por quê? Porque da maneira como José chega no Egito, da maneira como ele faz ele traz essa solução para o problema ali da fome, indicando que haveria necessidade de se armazenar porque era iminente o embate da fome que viria, e se a fome viesse, toda uma linhagem seria levada ao morticínio e o Egito deixaria de viver. Quando Moisés chega, né, o quadro posicional de ameaças era outro. O povo egípcio estava ali como a imagem do Deus Sete, e os hebreus estavam como a imagem da geração que seria levada à devastação, né? ou morticínio, ou a perdição. Por quê? Porque Faraó já havia mandado matar os primogênitos da linhagem de Moisés. Quando Moisés foi levado para dentro da casa de Faraó, né? Nós vamos falar sobre Moisés em uma outra mensagem. Quando Moisés foi levado para dentro da casa de Faraó, os filhos, homens daquele povo foram mortos. Qual foi a intenção de Faraó em matar os meninos? Era deixar somente as meninas vivas, para que uma geração de filhos do Egito coabitassem com aquelas meninas e elas gerassem filhos que seriam também filhos da terra egípcia. E com isso, o Egito se tornaria um só povo com os hebreus e eles perderiam, né, a memória da sua própria identidade e a sua memória de divindade trazida pelos patriarcas. A questão era que se o Egito tivesse feito isso, ou se esse evento tivesse se consolidado dentro do Egito, o que nós estaríamos vendo dentro do campo da atemporalidade era a própria extensão do Egito dentro da criação dos mundos. Ou seja, o Egito praticamente não poderia, né, o Egito praticamente não poderia ser mencionado por Deus dentro da leitura sagrada. Por quê? Porque quando Moisés chega no Egito e argumenta a Faraó que precisava levar o povo para o deserto para sacrificar, né, a partir daquele momento nós começamos a ver o nascimento do Deus Quinum, que é o Deus criador do Egito. Aí você pode até me indagar, mas como? Porque a instauração dos sacrifícios de cordeiros dados pelos filhos de Israel, né, que inclusive eles são uma constituição que inclusive os próprios egípcios tinham em seu legado,
Todo egípcio que ia fazer uma jornada no deserto e que ia cruzar o deserto, ele antes de entrar no deserto, na fronteira com o deserto, ele apresentava um sacrifício de um cordeiro ou de um bode ao Deus Sete. E ele fazia isso na intenção de alcançar de Sete um favor. E ele fazia rogos a Sete para que Sete o permitisse passar por dentro do seu território. Ele pedia ao Deus Sete passagem, né? Por quê? Porque o deserto ele muda rápido, os ventos ele muda a geografia, e dependendo da escaldosidade do sol, a pessoa fica com os sentidos meio que sem direção. Então alguém poderia se perder no deserto e ficar vagando pelo deserto até morrer. Então todo viajante, por mais habilidoso que ele fosse, ele precisava pedir passagem ao Deus Sete para cruzar o Egito. Então, quando você vê Israel sendo arrancado por Moisés de dentro do Egito, e que eles chegam no deserto, e é instaurado por Deus, né, ali o princípio da sacrificiação, nós começamos a ver um evento que os hebreus realizavam, mas que o Egito também tinha como sua fundamentação, principalmente para os que conheciam o poderio do Deus vingador do mundo egípcio, né? Do Deus que tinha nas mãos as ferramentas para punir toda uma terra. Então os sacrifícios que se veem sendo marcados no deserto, ali os 3 primeiros desertos que dão acesso ao território dos cananeus, são sacrifícios que remontavam também uma prefiguração do mundo egípcio que já indicava por prelúdio dentro do próprio Egito aquilo que estava sendo gerado em Moisés. Por quê? Porque a leitura que o Egito fazia de Sete, de um Deus vingador, não era algo de seu próprio tempo, senão de um conhecimento ancestral, mas que o início daquele conhecimento ancestral, pela recomposição do tempo e a reiniciação dos mundos, estava sendo indicado em Moisés, que ali era lido como o mensageiro de Ísis, né? O mensageiro de Ísis. Por quê? Porque Moisés ele falava em favor de um povo, e aquele povo era visto como a esposa de um homem que precisava ser ressuscitado. Quando você vê o povo ir para o deserto e que eles retomam o princípio sacrificial, o que eles estão fazendo é ressuscitando uma cultura que dentro do Egito, lá nas bases do seu fundamento, havia uma indicação de que essa cultura havia sido dividida, que é o cordeiro de 2 coroas. Então, a própria fundação do Egito, ela nasce no momento em que Israel ele é arrancado do Egito como um forte e passa a ir para o deserto para iniciar o seu trabalho, né, sacerdotal, dando início ao princípio fundamental da relação do grande conflito da criação da luz. Nós sabemos que após, né, esse primeiro passo da primeira visitação, que é a saída do Egito, a visitação sob perdão, a segunda visitação ela vem com a instauração do povo, o processo dos 40 anos de migração no deserto, a instauração do povo dentro do território dos cananeus até a construção do templo, que é a segunda visitação, que vai desde a saída do Egito até a construção do templo. Nós entendemos que a partir do momento em que Salomão ele transgride contra Deus e Deus racha o reino, entregando 1,5 tribo, que é a tribo de Judá, e meia tribo de Benjamim, inclusive filhos de José. Benjamim era filho de José, né? Um herdeiro do Egito também, e entrega 11 tribos e meia nas mãos da tribo de Efraim, que era o outro filho de José, o príncipe do Egito,
né? E aí é onde você vai ter essa imagem. É muito grande a constituição da eleição de um ministério sacerdotal, porque o ministério sacerdotal ele rege domínio sobre mundos. Ele não está só condicionado ao conhecimento do que a eternidade reserva em luz, não, meu irmão. Está falando de poderes apoteóticos de gestão sobre matéria. Por isso, o povo de Deus tem sido tão roubado por Satanás, que tem tirado do povo o conhecimento da gestão da matéria. Isso é um assunto que nós vamos falar também depois. O ponto onde o reino se divide ali, do filho de Salomão, né? Roboão fica com a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim, e Jeroboão da raiz de Nabate, né? Que os filhos de Efraim tomam em suas mãos as 11 tribos e meia. É no momento em que o povo se divide que você vê o nascimento de Quinum, o cordeiro de 2 coroas. Por quê? Porque Quinum, né, esse cordeiro de 2 coroas, que passa a ser, e também dá a prerrogativa da geografia egípcia, né, que é o reino, o Egito Alto e o Egito Baixo, tem a mesma configuração com que Israel se torna quando o reino se divide e se instauram 2 coroas. A primeira coroa da tribo de Judá e a segunda coroa advinda da tribo de Efraim, né? Tanto a coroa do reino do norte, que era o reino de Judá, quanto a coroa do reino do sul, que era o reino que estava nas mãos dos efraimitas, todos eles continuaram a constituição de direito e de responsabilidades religiosas sobre o povo com a imagem de cordeiros, porque no templo se deu continuidade aos sacrifícios, né? No templo se deu continuidade à propiciação, e o povo que foi para o sul, né? Ali os filhos dos descendentes, os que seguiram a casa de Efraim, eles também ergueram os bezerros de ouro, que eram cordeiros. Então a imagem religiosa, ou a constituição da divindade, tanto para os judeus quanto para os efraimitas, continuou sendo o cordeiro, um cordeiro original, oriundo, que foi o propiciador desde a saída do Egito, o plano de migração no deserto, com os 3 sacrifícios diários, né, que eram apresentados ali a Deus, mas que misticamente era a maneira de aplacar a ira de um Deus que zela, né? Nós já vemos nessa divisão do reino o início e a criação do que o Egito narra lá no passado, na sua base fundamental. Então, quando o sacerdote do templo de Ator, ele olha para a chegada de José, né? E ele olhando para essa chegada de José, ele indica José como mensageiro de Ísis. Esse mensageiro, ele já era conhecido dentro do conhecimento místico egípcio a respeito do plano de redenção de Osíris, que era o pai da prosperidade e o Senhor que abençoava as lavouras, que era a imagem que se tinha a respeito, preste bem atenção, é a imagem que se tinha a respeito da saída do povo hebreu de dentro do mesmo Egito, né? E a constituição sacrificial dos cordeiros, que há 1500 anos na frente, pela divisão dos reinos, daria origem ao que o Egito era. Mas para o próprio Egito reconhecer as bases originais da existência de Quinum, já dentro de um plano permanente, por quê? Porque se Quinum é visto como o Deus criador do Egito, isso significa que o Egito se tornou um plano existencial dentro do mundo eterno,
com uma condição estática. É dali que parte o seu reinício dentro do que se entende por campos de eternidade. Mas que a narrativa a respeito dos filhos de Quinum, que é Ra, e depois os seus filhos ancestrais, né? Você tem uma ideia de um evento que acontece agora partindo de trás para frente. Por quê? Porque se a história que narra os descendentes de Quinum e Sete, Osíris e Ísis já são os últimos filhos, ali onde existe esse conflito e de onde Ísis ressuscita o seu marido, estava falando exatamente do ponto de onde Moisés aparece, para se cumprir dentro de um plano progressivo, como se você estivesse lendo esses nascimentos desses filhos, até o ponto onde surge o Quinum, sendo ele a imagem de quem olha de trás para frente, até o ponto onde Moisés é o oriundo, indicador dos cordeiros. Não é difícil entender, tá? Isso vai ficar na internet, veja mais de uma vez, porque eu zelo por deixar as palavras bem colocadas, para você não ter conflitos de entendimento se você vê ela mais de duas ou três vezes. Uma das coisas mais interessantes quando se fala da leitura na presença de José dentro do Egito, e ele sendo identificado como Sefenat Paneia, né? Esse foi o nome dado a ele pelos sacerdotes do templo de Ator, o conhecedor das coisas ocultas, né? O mensageiro de Ísis. É exatamente essa indicação que eles falam de José, indicando o Moisés. É exatamente essa maneira como a leitura da mística do conhecimento egípcio faz uma analogia a respeito do que para eles já era passado e que eles estavam dentro de um campo existencial que era visto como um campo final, né? E os ciclos de regeneração deste mesmo reino, só que uma das coisas mais importantes que se tem a respeito do ponto onde Moisés vem nesse último, preste bem atenção, neste último reinício de eternidade para o próprio mundo egípcio, né? Por quê? Porque eles já tinham toda uma extensão. É que as pragas foram indicadas em Moisés. Essas mesmas pragas que foram indicadas em Moisés para o Egito, não destruiu o Egito de um todo, mas instaurou dentro do próprio mundo egípcio, preste bem atenção, a consciência do poderio de um Deus que estava sendo indicado para um deserto e que daria condições de existência a um povo que seria os construtores do legado sagrado pelo Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E que, como nós já falamos, lá 1500 anos na frente, passa a ser um reino dividido dentro do próprio reino e reinicia o ciclo da existência cabal do mundo egípcio. É um ciclo interminável, na verdade é um ciclo eterno. Se não fosse um ciclo eterno, ele não estaria narrado nas Sagradas Escrituras, principalmente como ponto de reinício do campo do que é os mundos, ou da reiniciação para a constituição do plano de Miriades e de dominação de tronos, né? E a condição dos efraimitas, isso é algo que nós precisamos e vamos ponderar em outras mensagens quando nós formos falar sobre reino sacerdotal, é que a condição dos efraimitas, dos filhos de Efraim, que tomaram as 10 tribos e meia, eles em si, sendo descendentes do Egito, porque Efraim e Benjamim,
que é a metade da tribo que ficou com a tribo de Judá, que era o povo que tinha um legado da cidade sagrada, né, que ali serve como uma aliança de Deus para o mundo, os filhos de Benjamim, eles são filhos da filha de Potifera, né? Não é Potifar. Potifar era o homem que recebeu José para ser o seu administrador, e Potifera era um sacerdote do templo de Ator. Veja a dignidade que um estrangeiro recebeu de um sacerdote, né, que conseguiu ler o seu ponto de entrada dentro do seu campo existencial, no seu próprio tempo. Para Potifera, Moisés, ele trazia as mesmas prerrogativas, para você ter uma ideia, para Potifera, ele trazia as mesmas prerrogativas do próprio reconhecimento da divindade que Faraó tinha no meio do povo. Faraó era visto como um Deus, né, para o povo, e Potifera, vendo José chegando ou sendo levado para dentro daquele campo no tempo no Egito, ele recebeu Moisés como um mensageiro de uma divindade, portanto, sendo ele também uma divindade menor. E aí Potifera não perdeu tempo, entregou a sua filha para Moisés, para suscitar uma descendência de herdeiros de mundos. E nós vimos isso acontecer. Porque os dois filhos de Moisés, tanto a raiz dos benjamitas, né, quanto a raiz dos efraimitas, passaram a receber o legado daquilo, né, que se constituiria o Egito. Então, Moisés foi levado dentro de um campo de atemporalidade para dentro de um Egito que já existia, para gerar filhos, para estes mesmos filhos no futuro fazer com que o nome do Egito não se perdesse dentro dos mundos eternos. Por quê? Porque os efraimitas, quando eles tomam o trono do Reino do Sul, e eles seguem ali aquela diretriz de congratulação e de apresentação sacrificial aos bezerros do ouro na cidade de Samaria, né, nós começamos a ver essa coroa do fundamento da criação do Egito, né, recebendo duas vezes a identidade dos seus próprios fundamentos advindo dos filhos de Cush. E assim, os efraimitas, que foram o povo das 10 tribos e meia, que se afastaram do templo e que ficaram ali sob a constituição das ameaças dos filhos da Síria, dos filhos de Moabe, dos filhos de Amon, dos midianitas, que queriam a todo custo invadir o país para roubar as plantações, para mudar o curso das águas, para fazer com que o povo tivesse, e isso aconteceu em alguns momentos, né? Porque quando nós vamos estudar, por exemplo, vou falar sobre um assunto muito profundo e pouco conhecido pelo povo, do que é o legado sacerdotal, como eu já falei, e dentro disso nós vamos falar sobre a dizimação, né? Um assunto pouco entendido pelo povo, mas que é de suma importância para se entender o que é a dizimação. Nós vamos dar ênfase no conceito do que é a dizimação ao exercício das pragas, ao exercício de eventos que são indicados por Deus como pragas, para fazer lembrar do seu nome dentro de um mundo que está se afastando do direito sagrado e que abandonou o legado da geração sacerdotal, muitas vezes, e preste bem atenção, e quer somente ser herdeiro do santuário. Você sabia que quando você deixa de ser fiel a Deus na sua casa, né, você não é fiel a pastor não, meu irmão.
quando você deixa de ser fiel a Deus na casa de Deus, você está indicando a Deus que você só quer ser ministério, você só quer ser herdeiro do santuário. E para Deus isso não existe. Por quê? Porque a constituição da criação dos mundos e o legado de herança dado por Deus aos filhos compete aos mundos criados, inclusive ao que concerne a matéria. Você vê esse sol que você está vendo aí, é uma propriedade dos filhos de Deus, né? Toda a terra pertence aos filhos de Deus. Os mundos desconhecidos, as essências cósmicas de galáxias e de planos existenciais, de mundos que estão espalhados dentro do grande Cronos, né, do grande universo, se nós formos usar uma palavra grega para definir isso, tudo isso é legado dos filhos de Deus. Isso tudo, meu irmão, é matéria. Então não existe para Deus esse negócio de você querer ser só herdeiro dos céus, sem também ter relação com o que a matéria é em si. E eu vou dizer para você, quando nós formos estudar sobre o que é a dizimação, o que é a ofertação, você vai entender que essa é uma manifestação direta de uma maneira que Deus nos deu de nos tornarmos ministério e geração sacerdotal, que são herdeiros da terra e herdeiros dos céus, de maneira absoluta. Não estou falando isso de maneira superficial, só para você ter um carro bom. Você ter uma... Isso, meu irmão, é o cúmulo e o extremo de um pensamento miserável. Nós não servimos a um Deus limitado. A constituição dos efraimitas, né, dentro desse nível de governo, e esse afastamento do santuário, inclusive com relação às obrigações do templo, atraiu sobre si uma grande tutela, né, uma falsa tutela, que é vista por Deus como uma indicação do mal, que existe um grande meandro no que se entende por retomada de legado, e muitos atribuem isso a poderes de demônios. Isso depende muito de que em circunstâncias se aufere, né? Mas a dominação dos assírios, dos moabitas, dos midianitas e dos amonitas, que de certa forma são três classes distintas, porque os moabitas e os amonitas fazem parte do legado dos filhos do incesto, que é uma raiz de direito que está dentro de um limite nos mundos, na passagem para a escuridão, que são os descendentes de Ló, aqueles que as filhas tiveram de seu próprio pai, né? Já quando se trata dos assírios, nós vamos ver a mão de Deus, né, ali tomando um quinhão daquilo que foi depositado sobre herdeiros que abriram mão do direito do legado da terra, né, e que Deus vai distribuir sobre uma outra geração que também tem direitos, e que estes direitos que foram transgredidos passam a ser dados para uma geração que passa a receber uma porção acima do nível que estava proposta dentro do compêndio de um plano de direitos. E a raiz dos midianitas, né, que também estavam ali para tentar tirar algo daquele povo, é uma raiz paralela de irmãos que estão no mesmo caminho e que de certa forma agem como ladrões do direito, usando a mesma voz do direito para subjugar alguém que está na mesma condição existencial e sob as mesmas sentenças para o submundo. Aqueles reinos que estavam ali em volta de Israel, né, isso aconteceu muito, eles
plantavam e eles iam por trás e colhiam toda uma faixa da plantação, reduzindo a colheita, que é visto lá no livro de Malaquias como o devorador, né? Eles também, em um certo momento, vendo a fragilidade daquele povo, pelo afastamento das memórias criadas em um passado, através da grande libertação por um Deus, né? E este povo que trazia o legado do príncipe, do cordeiro sacrificial, eles, em alguns momentos em seus corações, foi cogitada a possibilidade de intervir também nos rios que cortavam a terra, e com isso, criando intervenções, eles fragilizaram as propriedades, fazendo morrer os animais, e sem água para irrigação, também fazendo com que o povo da terra estivesse sob a cortina iminente do enfraquecimento, para numa guerra serem alcançados com mais velocidade. Houve eventos de eles fazer essa manipulação dos eventos do mundo, né? E entrarem dentro do território já de um povo enfraquecido pela fome, e este povo correndo para o centro do país, se isolar em cidades muradas, que é o que nós vamos ler lá num dos livros, se eu não me engano, no livro do profeta Isaías, que é quando uma das mulheres come o próprio filho, né? Faz um acordo com uma mulher de matar o seu filho num dia e a outra matar o outro, e elas matam o filho de uma, comem o menino, e quando é no outro dia que vão comer o filho da outra, a outra se nega. E isso é um espelho do estágio da elogação desses 4 agentes do julgamento divino, que nasce no cortador, depois vem o migrador, que é o plano de fuga para o centro do país, né? Depois vem o cortador, aí vem o migrador, aí vem o destruidor, né? Na verdade é o cortador, o devorador, o migrador e o destruidor, né? São 4 os demônios que inclusive são vistos no Apocalipse, né? Esse cortador, ele dá um pequeno rabisco, ele tira só uma parte. Já o devorador colhe toda a plantação, né? O migrador é o evento de ataque na guerra contra um povo faminto que já perdeu toda a sua subsistência de produção e que fogem para o centro do país. E o destruidor é exatamente este evento que nós acabei de fazer menção a você, desse momento em que essas mulheres comem seus filhos, e é exposto isso ao rei Ezequias, né? E isso, né, ali, exposto àquele rei, ele rasga o seu manto real, né? E os próprios oficiais do comando assírio, ouvindo isso, tiraram suas tropas de dentro do país, porque entenderam que aquela terra estava amaldiçoada, né? Então, quando você lê o livro do profeta Malaquias, que ele diz, com maldição sois amaldiçoados, está falando de um povo que na guerra não quer mais ter direito sobre a herança de um certo povo, porque aquela herança não é bem-vinda. Ela, dentro do legado dos mundos, ela recebeu uma mancha que, se for posta a mão ali, aquilo ali vai contaminar todo um direito que já lhes foram dados. E aí é que você começa a ter a ideia dos eventos, né, do que a Bíblia reserva com relação ao que a própria história egípcia narra a respeito dos eventos do domínio de Sete. E aí, nessa história narrada dentro desse compêndio, né, do povo que estava sendo governado pelos príncipes dos efraimitas, né, em um certo momento você vê ali os próprios efraimitas, né, eles querendo tomar o trono do rei Acais, né, que eram seus irmãos no reino do norte, e eles tentaram ali, Peca, o filho de Remalias, né,
fizeram, aliás, uma aliança com Rezim, o rei da Síria, e queriam, para reinar dentro do trono dos filhos das linhagens de Judá, o filho de Tebeal, né? Muitos estudiosos não sabem, isso já vi na internet, não sabem de quem se trata o filho de Tebeal. E esse filho de Tebeal mencionado lá em Isaías 7, ele é, na verdade, um príncipe honrado da casa de Efraim, que não era da linhagem de Peca, o filho de Remalias, mas era um príncipe honrado da casa de Efraim, que seria levado para dentro do reino de Judá, para ali estabelecerem um único trono e unificar o reino, fazendo exatamente aquilo que Deus lá em Moisés impediu. Então, quando você olha para a entrada de José, meu irmão, dentro do Egito, e ele é indicado ali como o mensageiro de Ísis, por trás de tudo isso tem todo um pano de fundo histórico que narra mais de 1.500, quase 2.000 anos de história. Na verdade, narra 1.960 anos de história sendo lidas pela ótica de um sacerdote que tem dentro das suas epígrafes místicas do conceito em egipciologia, né, que era a leitura do evento do morticínio exercido sobre Osíris pelo seu irmão Sete, e o grande livramento do submundo exercido pela sua esposa, que é o que nós vemos quando a noiva do cordeiro ali dentro do Egito, que era o povo hebreu, vai para o deserto ressuscitar a memória, através dos sacrifícios, da criação dos mundos, dos quais o próprio Egito era parte. Mesmo que ele nasça dividido ali 1.500 anos na frente. Então este ciclo de reinício, de composição de mundos, ele esconde muitas coisas que muitas vezes, por uma leitura superficial, nós não conseguimos abstrair o absoluto daquilo que Deus tem reservado para a nossa instrução em luz. Por isso eu quero que você esteja comigo, me acompanhando nesses trabalhos que eu vou estar fazendo aqui, né? Eu quero que você esteja comigo me acompanhando pela web, né? No Facebook, na página O Homem é Comum de Nós também. Você pode clicar lá, dar o seu like, né? Você pode se inscrever também nesse canal, e eu sempre vou estar trazendo para você aqui uma palavra com uma fundamentação não comum, né? Porque se for para trazer uma coisa comum, você tem muita coisa aí já na internet, muita informação, mas eu quero trazer para você uma releitura de como você tem que olhar para a instrução sagrada e entender que, como um filho do grande Hamashia, o Yeshua, né? Você é herdeiro dos mundos, filho de Deus, que não é qualquer coisa. As pessoas têm tratado este título como se fosse qualquer coisa. Filho de Deus, você precisa ter zelo pela instrução sagrada de Deus em sua vida, que eu quero dizer para você que é a principal. Se você passar 10 horas de joelho, isso vai mudar muito pouco a sua vida. Se você passar 10 horas só ensinando as pessoas também aquilo que você sabe, isso vai mudar muito pouco a sua vida. Mas se você passar 10 horas buscando a instrução sagrada, 1 minuto de instrução que você der para uma pessoa é a implantação da constituição de um mundo cíclico de reconstituição de legado que verdadeiramente fará diferença
na vida de quem está à sua volta, né? Então você não vai ser somente um proselitor, como está escrito, né? Que há homens, que a Bíblia diz, que fariam um prosélito, dariam uma volta inteira no mundo, e quando Jesus fala isso, Jesus está falando de um ciclo, né? Dentro desse campo de compreensão, de reconstituição de mundos, e que os tornariam 2 vezes filhos do inferno. Por quê? Porque as pessoas, elas estão vazias, meu irmão. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas estão vivendo, nesse tempo em que estamos vivendo, um período de indolência espiritual. Eu, quando estava pregando na rádio, por muitos dias, por 5 meses, quem me ouvia na rádio sabe do que eu estou falando, por 5 meses, Deus me mandou todos os dias avisar ao povo de um tempo muito difícil que estava chegando. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é só a ponta do iceberg que está aí. E que nós temos que estar blindados verdadeiramente no espírito e no corpo para o tempo mau que se aproxima. Que Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias, que o grande Ramachia, Arai, Deká, So, Yevem, Yetem, Yeká, Idi, Sumi, Jaute, Dauró, lisos de calbicha, lindo ar de chave, lisos de pai celeda, lanças de gabancó, santo, Ievado, Iaconqui, Fiajo, Silos queirada, aqui em Xalá. Sinais, é todos os dias temos sinais. Peniai, vai, livros de grava lida, as tamas de Jará, as terras de Calcorim-Querás, as enjas de Poenera, as danças e a fincha boa de Aboim, Lingorapó. É a vez de Deus falar. Amém. Amém, amém. Deus espera, meus irmãos. E nós, pais, se não tivermos pais, não teremos de Deus nada, absolutamente nada. Que Deus nos abençoe e nos prospere poderosamente. Que seu nome, que está acima de todo nome, possa se fazer fiel em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a paz do Senhor a todos. Que o Senhor esteja conosco. Fui!